Neron, Neron, nara. Neron, Neron, nara. Neron, Neron, nara. Havia uma espécie de um silêncio, que ninguém se comunicava, ninguém se aproximava. Neron, Neron, nara. A família como célula máter de uma nação não pode ser esquecida. Neron, Neron, nara. Mulher com filhinho, esse negócio, sabe? Eu acho que de um lado tinha esse sentimento, nos humilha pela fragilidade. Neron, Neron, nara. Eu tirei meu filho do peito em fevereiro, em abril eu fui presa. Eu estava tirando ele do peito para dar suporte para a guerrilha. Neron, Neron, nara. Ele diz que entre o torturado e o torturador tem que haver um acordo, porque você quer viver. Neron, Neron, nara. Já sou de idade, os idosos agora que fizeram a lei para os idosos. Isso é uma coisa que não tem cabimento. Escuta, já é para falar? Vamos conversando. Você está conversando. É porque eu estou falando aí, vocês estão... Eu sempre tive muito cuidado de sindicalizar as pessoas, as mulheres, né? E reivindicar as coisas que a gente via que fazia falta. Por exemplo, onde eu trabalhava na creche, as mulheres, elas amamentavam 15 minutos. E a gente achou muito pouco, 15 minutos para a criança era muito pouco. Aí a gente lutou e no sindicato e tal, muita luta, muito conchavo daqui e dali, até que conseguimos meia hora. Isso para mim foi muito importante, porque uma criança em 15 minutos ele não mama. 15 minutos ele leva ali, brincando com a mãe e tal, depois é que ele vai mamar. Pela minha história? Sua história de vida. Ai, meu Deus do céu. Até chegar em São Paulo. Onde que a senhora nasceu? Onde que eu nasci? Eu vou começar dizendo o seguinte. Em agosto de 65, eu conheci o meu marido, que era um jovenzinho muito bonitinho, mas ele é mais novo do que eu. E eu era assim, meio arisca de conhecer as pessoas, de me envolver. Mas a gente foi se envolvendo, e ele era muito educado. Então, era uma pessoa diferente para mim, muito respeituoso. E alguma coisa de estranha tinha naquele homem, que eu não sabia o que era, mas era um homem estranho, era um rapaz estranho. E a gente foi se envolvendo, que nós nos casamos em 66. Olhar da senhora. Você tá pegando a minha parte melhor, né?
Acho bom, porque de repente neto meu vai me ver. Tá bom assim? Eu tinha 3 filhos, acabei tendo 5 filhos. Eu dizia, que Brasil é esse que nós vamos ter? Nós tínhamos exemplos de Cuba, do Che Guevara fazendo aquela desordem toda, que nós tínhamos notícias constantes, e eu estava vendo o Brasil indo pelo mesmo caminho. Então, aquilo me deixava muito preocupada. Aí eu entrei na União Cívica diretamente e fortemente para fazer tudo o que fosse possível. Bom, a UCF foi fundada em 61 por um grupo de senhoras que estavam descontentes com a situação atual do país naquela época. E estava havendo muitas revoltas, muitas greves, enfim, tudo isso. E o que elas queriam era a família, preservar a família, que é o núcleo principal de tudo no mundo, né? Então, elas se juntaram e foram batalhando em todas as esferas do governo, tentando ver se elas conseguiam alguma coisa assim concreta que desse um novo panorama para o país, né? Então, elas não só nessas reuniões participavam essas senhoras, como elas sempre obrigaram nós, filhos, a fazer parte, porque isso passa de pai para mãe, de mãe para filho, tudo isso. Eu morava no Rio nessa época, que foi a época da renúncia do Jânio Quadros. E o vice-presidente, que era um homem ligado ao sindicalismo no gênero do argentino, estava na China. E o que se discutia? Ele volta e assume, ou ele volta e não assume. E aí o Brasil se dividiu. Dentro de uma linha conservadora, mas não um conservadorismo retrógrado, mas um conservadorismo das coisas boas que o Brasil já tinha naquele tempo. Uma ameaça esquerdizante levava a um temor de que as nossas instituições não resistissem a um confronto com um pensamento não de esquerda pelo social, mas de esquerda pelo comunismo. Da vitória do Jânio e do Carvalho Pinto, havia um risco muito sério de o Adhemar de Barros voltar ao poder. E eu já tinha decidido que eu não aguentaria trabalhar sob o Adhemar de Barros. E o PSL estava também muito desgostoso com o ambiente do jornal. Então, apareceu o convite para a gente ir para a Universidade de Brasília, né? Aliás, o convite foi feito para ele, para o PSL. O Darcy Ribeiro estava convocando professores do Brasil inteiro para irem formar a Universidade de Brasília. E quando ele veio para São Paulo, naturalmente, ele
convidou em primeiro lugar o pessoal do primeiro time, como Fernando Henrique, tal. Esse pessoal não queria sair de São Paulo. Então, mas indicaram pessoas, por exemplo, Florestan Fernandes indicou o Perseu. E o projeto de Brasília nos encantou muito, porque era a primeira universidade que começava como universidade, né? As outras todas tinham sido agrupamentos de escolas que já existiam. E a Universidade de Brasília ela começava já com um projeto de uma universidade totalmente aberta, uma estrutura revolucionária e assim muito afinada com as propostas de uma transformação da sociedade mesmo, né? Eu vou fazer um X no quadrinho ao lado da palavra não. Parlamentarismo não, acabe a confusão, faça também um X ao lado da palavra não. E aí todos os artistas vão cantando essa música, porque era uma confusão mesmo. Você não sabia quem que era o presidente, não sabia. A discussão na época, nos idos os inícios aí dos anos 60, a discussão vai ser a luta armada que vai derrubar, enfim, o capitalismo para construir o socialismo, se vai ser uma luta política com pequenas reformas, até que essas reformas vão crescendo e trazem a mudança reivindicada, né? Existe muito movimento. E muitos movimentos sociais, assim, os camponeses estão organizados de alguma forma, né? No Brasil inteiro, né? Porque aí você vai pegar cada lugar, né, de uma forma. Os trabalhadores estão nos sindicatos, os estudantes estão participando, e nós achamos, então, que a gente via muita injustiça praticada pela polícia, pelo Estado, muita injustiça, muita manipulação. Então nós pensamos assim, então vai ter que ter a luta armada. Não vai, a hora que conseguir alguma coisa para o trabalhador, nós vamos perder, porque vem a polícia, vem a manipulação no judiciário, enfim, o governo enrola e a coisa não vai para frente, né? Eu acho que foi muito assim que nós pensamos, e já tinha tido a Revolução Cubana, já tinha o Vietnã estava em luta, né, o povo vietnamita em luta contra os Estados Unidos e os exploradores. Quer dizer, existia um ambiente de muita luta no mundo inteiro, né, e uma luta revolucionária. Onde a senhora estava nesse momento? Aqui em São Paulo. Eu estava aqui em São Paulo. E nossa luta era essa. Era a luta de reivindicar terra para trabalhar. Reforma urbana para melhorar a situação da população, que a favela era mínima. Mas se tivesse tido uma reforma urbana decente, não teria essa quantidade enorme de favela. Todo mundo tinha sua casa organizada. Mas não, começaram naquela perseguição. O João Goulart é comunista e não sei o quê. Olha, e esse Jânio Quadro, que acendia uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Foi que fez todo esse trabalho, ajudou tudo, recebeu orientação dos Estados Unidos e tudo mais, e aí vamos dar o golpe. Aí ele renuncia, né? Pensando que alguém, o povo vai para a rua, eu vou voltar no braço do... Não. Os militares já estavam com a espada, falou, não, você vai renunciar e nós é que vamos tomar conta do poder. Carlos Lacerda e outros quantos que queriam assumir a direção do país. O militar falou, não, somos nós que vamos assumir. E aí começou a perseguição.
Eu nunca participei lá no Rio das reuniões, porque era uma campanha. Era a campanha da mulher pela democracia, acho que é Cândido. Então, ela trazia no seu próprio bojo uma periodicidade. Ela seria uma campanha para impedir que o Brasil fosse comunizado. O espírito aqui era outro. Nós temos que formar uma entidade com abertura para todos aqueles que têm o interesse em defender a democracia. Sejam estudantes, sejam jornalistas. Apenas as mulheres, que naquele tempo pouquíssimas trabalhavam. E assim mesmo eram as senhoras, vamos dizer, entre 40 e 50 anos, que formaram o primeiro núcleo. Assim, Jango tomou posse, teve os poderes restritos num primeiro tempo pelo parlamentarismo, depois houve um plebiscito, voltou-se ao presidencialismo, mas aquela sensação de que de uma hora para outra nós poderíamos entrar num regime de exceção continuava. Nós fizemos a rede e começamos, sem exatamente adesão dos homens que estavam meio assim, descrentes. Mas à medida que aquilo foi acontecendo, foi uma maravilha. E depois as marchas da família foi feita em outros estados. Em Minas, no Rio de Janeiro, com participantes das de São Paulo, que foram para levantar o Brasil. E com isso, acho que naquele momento salvamos o Brasil. Essa horrorosa pecha que a marcha da família foi para implantar ditador, absolutamente. Nós tínhamos esse Castelo Branco, essa maravilha dessa criatura, muito cívica e com muita noção de que os militares, não era lugar de militar ser presidente do Brasil. Então, ele era um homem, e nós sabíamos, porque conversávamos com ele, tínhamos essa informação, de que ele ia assumir, porque naquela época teria que alguém forte assumir, para preparar uma eleição livre e colocar um presidente civil. Então, organizamos a Marcha da Família e eu disse que eu ia com os meus filhos. Minha mãe, meu marido, minha família. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu digo, não vou. Eu vou lá de fora defendendo os meus filhos. Fiz meus filhos passarem a noite fazendo cartazes e fui para a Marcha da Família, que estava muito desacreditada. Ninguém achava que ia dar certo. Mas à medida que ela pisou na avenida e começamos a marchar, foi uma coisa, uma apoteose, porque todo mundo se agregou, inclusive os homens. Toda vez eu fico arrepiada, porque eu vivi esse momento maravilhoso da minha vida. Faria outra vez, muitas vezes, talvez não marchas de família, da família, porque isso foi, numa hora, uma coisa muito própria. Agora são outras marchas. Talvez terão outros nomes,
Mas a família como célula máter de uma nação não pode ser esquecida. A família, e por isso esse Santo Padre, o Papa, nós temos que rezar muito para ele, porque ele fortifica, ele fala da família, ele viveu família, ele era um homem trabalhador que viveu família. Ele eu acho que é o maior Papa que nós tivemos, colocado pelo Divino Espírito Santo na hora certa na Igreja. Ele fez a integração dos povos, a integração das religiões, todas com aquele objetivo maior, Deus. Há um ponto discutível. Na última reunião do Jean Goulart com os sargentos, em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ele pegou o rosário e disse que rosário não matava a fome de ninguém. Numa referência a uma reunião que tinha havido em Minas com um padre que, sabendo da presença dos sindicalistas de esquerda, levou as beatas dele e botou elas rezando no auditório. Não preciso dizer a vocês que não houve reunião de nada. Você imagine você querer levantar uma plateia com beata rezando. Então, o terço impediu aquilo que seria um grande momento do sindicalismo de esquerda. Eu participava ajudando a regimentar as pessoas, né? Quer dizer, cada uma regimentava o seu grupo. Então, no dia mesmo do 31, quer dizer, a minha participação foi só ficar na escuta, né? Porque pela televisão já não dava muita coisa. No rádio, sim. E a gente ficava mais pedindo notícia para São Paulo, né? Que o pessoal daqui de São Paulo estava podendo dar mais. Mas foi assim, na minha opinião, eu nunca vi uma revolução, porque nós estamos vendo agora uma Bolívia aí que é outra época, né? O negócio foi mais calmo. Eu assisti tomarem o forte ali de Copacabana, eram 6 horas da manhã, nós estávamos de carro ali na Avenida Atlântica, fomos ver a Revolução. Em 64, com o golpe, eu fui indiciada no chamado IPM, que era Inquérito Policial Militar, por atividades no movimento estudantil. Eu tinha 16 anos, eu ia fazer 17 anos quando houve o golpe. Eu era secundarista, mas era acusada de dirigente do movimento universitário. Nessa época, meu pai foi preso, ficou desaparecido, uns 3 meses. Ele foi preso no local de trabalho e foi levado em Minas. Minas foi um dos berços, né, do golpe. O governador era o Magalhães Pinto, um banqueiro, latifundiário, que ainda hoje sua família está aí no Proer, né, essas coisinhas. Ele, antes do golpe, havia sido construído no
complexo penitenciário de Neves, que é na Grande Belo Horizonte, ele havia construído um presídio político, que foi inaugurado com golpe. E como foi inaugurado, ninguém conhecia o presídio, não é? Então, ali as pessoas ficaram desaparecidas. Meu pai e muitos outros por muito tempo, até que a gente descobrisse que ali, porque não era junto à penitenciária onde ficavam os presos comuns, era afastado. E aí nós vimos a universidade ser invadida militarmente. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. A gente lá dando aula e, de repente, a gente vê o campo cercado por... Acho que tinha uns 900 soldados, com tudo que era tinha ambulância, tinha a unidade de rádio, de metralhadora. Uma coisa impressionante, né? Eles cercaram o campo todo. Aí, depois de cercado, desceram os civis, que já estavam com uma lista dos professores que deveriam, como eles diziam eufemisticamente, prestar depoimento. Na realidade, foram presos, inclusive meu marido, né? Era mais ou menos assim, tinha a Operação Bandeirante, que era o órgão ofensivo e ostensivo aos terroristas. Então eu sabia que na Operação Bandeirante eles tinham um trabalho muito grande de desbaratar aparelhos. Aparelhos eram as células comunistas que se reuniam, como nós fazíamos as nossas reuniões, eles também faziam. E começamos a fazer as nossas porque eles faziam as deles. Então eu me ofereci. Eu disse, vocês me liguem quando vocês têm alguma denúncia, que eu vou guardar na minha memória visual chapas, carros, para passar para vocês, para desbaratar os aparelhos. E assim consegui desbaratar muitos aparelhos. A senhora pode contar um pouco dessa experiência? A experiência, eu conto de uma coisa assim muito doméstica, porque para mim convencer meu marido para deixar fazer isso, eu tinha que fazer algumas mentirinhas. Eu disse, sua mãe vai comigo. A costureira está chamando que eu preciso escolher o vestido da nossa filha Regina Helena, que era mais velha. Mas a esta hora, ele perguntava. Eu digo, meu bem, mas ela estava muito ocupada e a menina precisa do vestido daqui a pouco. Sua mãe vai comigo. Ah, então tá bom. Eu pegava minha sogra e ia nos tais endereços e visualizava. Eu tenho esse caderninho verde ainda com as chapinhas, com as coisas todas. Passava para a Operação Bandeirantes, eles caíam e desbaratavam os aparelhos. Quando eu fui para o Araguaia, primeiro assim, é óbvio que eu tinha menos força, eu tinha menos certas habilidades, porque pouca habilidade todos tinham, porque a gente era urbano no meio rural, né? E no meio rural muito agressivo, que é de selva. Então a falta de habilidade era geral, mas os homens sempre têm algumas, pelo menos a força, né? E ali é lei da selva, é lei da força, né? Então eu tive dificuldades no relacionamento com as pessoas, porque a gente aprendeu muito com os camponeses. E o relacionamento é o seguinte, homem conversa, homem e mulher fica na cozinha, conversa com a mulher na cozinha, certo? Junto com as crianças. E eu disse, eu não vou ficar nessa. Não, mas a própria companheira Elza Manerá, que era mulher, e dizia, não, você não pode ser diferente. Eu disse, como que eu não posso? Eu sou.
E aí uma vez o João Amazonas me disse que ia depender muito do meu desempenho como mulher para virem outras mulheres. E eu falei assim, não aceito. Não aceito porque você não fez essa colocação para os homens. Certo? As pessoas, os indivíduos podem conseguirem fazer as coisas ou não. Agora, a revolução não depende. A participação da mulher na revolução não depende do meu comportamento. E naquela época começou o movimento estudantil, que dá uma impressão assim, era um movimento estudantil, eram os estudantes que não tinham, que buscavam alguma coisa, então buscaram esse movimento. Hoje eu entendo assim. E tinha os que já eram comunistas, que meu marido já era comunista, embora ele fosse bastante novo, ele era comunista. E o Carlos Marighella, que tinha ido para Cuba. Então, tudo isso eu escutava falar. E tinha ido para Cuba, participado da OLA, então resolveram a partir para a luta armada. Aí começaram a sair do Partido Comunista. Então, todas essas coisas eu vivia junto com meu marido, mas era assim, muito... Você não se envolve, ele dizia para mim. Você não se envolve, que é uma coisa perigosa. Então, eu ia assim, meio que... sentindo, escutando, vendo e conhecendo esses companheiros também que eram maravilhosos. E com 40 dias que eu tinha meu filho, meu marido chegou em casa um dia e falou assim, olha, empresta a bolsa do bebê, eu vou encher com essas bombas caseiras e nós vamos fazer uma passeada. E eu saí com ele, então para mim era tudo assim, vamos e eu vou. E aí eles me levavam para congresso, me levavam para cá, eu dava muita fachada porque era uma mulher com uma criança no colo, então ficava aquele bando de homens, bando de mulheres, era diferente, então eu dava uma fachada. Então, eles me usavam muito assim. Mas me usavam de uma maneira tão legal, que mesmo sem eu saber porquê, eu sabia que era algo bom que eles estavam fazendo, não me agredia. Eu era militante do Partido Comunista e depois eu me retirei, eu pedi o afastamento do partido. E eu fiquei um pouco preocupada e pedi o afastamento do Partido Comunista. Porque o comunista tinha uma posição assim de pacífica, queria a luta, mas uma luta pacífica, assim. E aí eu e meu marido e mais outros companheiros falaram, não, vamos se afastar porque eles censuravam, não, vocês são muito radicais, nós não podemos fazer uma luta armada. Não é bem que a gente estava pedindo a luta armada, nós estávamos pedindo que aquela situação estava insustentável, a situação da ditadura, né? Caçando os direitos dos trabalhadores, prendendo gente, e aquilo para nós não era interessante. Então a gente começou a reclamar, e o partido falou, não, vamos devagar e tal, que não é assim, nós vamos lutar, nós vamos conquistar novamente o poder. E aí a gente achou que não era assim. Aí nós se retiramos, né? E aí quando foi em 67, começou saindo a sargentada que estava presa, que foi presa em 64, a sargentada começou a sair, né, das prisões, e por intermédio do próprio sindicato da metalúrgico, nós fizemos contato com alguns sargentos, e aí eles já estavam criando a VPR. E aí a gente começou a militar na VPR. Aí me botaram num apartamento, onde era um apartamento conhecido, porque todo mundo vinha lá e batia e procurava a pessoa que morava antes. Só que eu não podia saber onde eu estava, eu não podia saber nada, não podia ver ônibus, não podia ver nada. Mas eu tinha que ir na padaria, buscar as coisas, eu tinha que sair para fazer compra, me deixaram vários dias lá. Porque o plano deles era para voltar antes, e eles se atrasaram. Aí eu fiquei muito chateada. Mas aí eu resolvi. Aí eu resolvi também participar um pouco mais, porque eu estava participando eu estava sendo um pouco utilizada, né? Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional
Então, o AI-5 foi aquele momento que os militares viram que eles tinham que endurecer para poder verticalizar o movimento de mudança. Então, eles tinham que entrar até nas salas de aula. Muitos professores foram chamar a caçar. Tiveram seus direitos cassados nessa ocasião. Houve exílio voluntário de professores, cantores, músicos. Aí era chique também ser maestro. Você aqui podia ou não ser professor, mas lá fora você ia ser maestro. E acredito, como em todo exílio, a vida não pode ter sido muito boa. Então, o AI-5 foi isso. Ou eles se davam por vencidos, ou eles endureciam. Os primeiros anos de 70 foram os piores anos de repressão, porque havia essa coisa que a gente chama dos anos de chumbo, havia uma espécie de um silêncio, que ninguém se comunicava, ninguém se aproximava, porque você nunca sabia quem estava comprometendo quem. Essa era a coisa principal. Eu, lembrando desse período, me lembro que a gente não escrevia cartas, não tirava fotografias. Era uma coisa assim de... Você não estava preso, teoricamente estava em liberdade, mas na realidade você levava uma vida meio clandestina, sabe? Foi muito difícil. Eu voltei para a minha repartição, não aguentava o período lá, vocês não imaginam. Eu tinha uma colega que era a mãe do delegado Fleury. Trabalhava na nossa repartição. Você imagina o que era isso, né? Ter que aguentar ela contar as proezas do filho, assim se vangloriando de tudo que estava sendo feito. Bom. Só que a minha sorte, quando eu fui presa, foi pelo seguinte. A polícia já sabia que eu dirigia para o Lamarca, que eu era pré-militante, que eu conhecia outras pessoas de outras organizações. A polícia já sabia isso. Só que o que eu me defendi foi o seguinte: eu não tinha documento falso, eu caí com o meu documento. Então, a minha defesa foi: eu segui meu marido. Meu marido saiu para um contato e disse: eu volto lá pelas 8 da noite, estou em casa. Aí logo em seguida chega a polícia e eu estou com meu filho em casa, e eles me levam presa, e eu sem saber o que tinha acontecido com meu marido, porque eles tinham assim uma ordem de se matar antes de ser preso, né? De tomar aquele cenoreto, eles carregavam o cenoreto assim. E eu não sabia o que tinha acontecido com meu marido. E aí me levam, e aí você chega lá com o teu filho no colo, sem saber o que vai acontecer nem nada. E eu sempre falava para minha sogra: se eles pegarem meu filho e judiarem meu filho, eu vou falar de todo mundo. A minha sogra falava: você não fala. Você não fala, eu sei que você não vai falar. E foi impressionante, porque aí você sabe quem é o inimigo. Porque eles são tão brutos. Aí como que você vai dedar um companheiro que é uma pessoa agradável, uma pessoa que está correta, e você vai entregar para uma pessoa que está aí tão bruta, tão estúpida, que nem sabe por que está te batendo, nem por que nada? A senhora permite
noite. A senhora poderia falar um pouco da prisão, da tortura, como foi isso com relação à mulher? Olha, eu falo francamente para vocês, eu não gosto de falar, eu já, assim, não gosto de me lembrar do que fizeram comigo, porque foi muito triste. A senhora não precisa contar detalhes. A gente não quer... O tratamento da mulher era diferenciado lá dentro? Não, A mulher era tratada de maneira diferente do homem? não, ali o tratamento era igual, ali a pancadaria, a tortura era do mesmo tamanho. A comida que davam lá, que eu nem comia, era do mesmo tamanho que fazia com os homens, fazia com a mulher. Eu não fui no Pau de Arara. Quando eu fui presa, eu fui para me prenderam em Atibaia, me levaram para a delegacia de Atibaia. Lá eu fui muito espancada, né? Eu apanhei muito lá, muito mesmo, né? Vários delegados e investigadores me deram um pau danado lá. E quando me trouxeram para São Paulo, ali às 4 horas da manhã, me trouxeram para São Paulo e eu cheguei na Operação Bandeirante, eu estava muito mal, com o rosto muito inchado, né? De tanta pancada e me sentindo mal, tudo cheio de hematoma. Eu fiquei uns 3 dias só deitada no chão. Eu deitava no chão porque só tinha uma caminha e tinha uma médica que estava presa ali também junto comigo, também muito torturada. E tinha uma caminha velha quebrada e a gente nem deitava, tinha medo de a cama cair, nós deitava no chão. Eu deitava de um lado e ela do outro. E aí, passou uns 3 dias, foi que eles começaram a me chamar, né? E os interrogatórios e o choque elétrico, que é um negócio que te destrói. É uma das coisas que mais te destrói. Mas aí eu protestei assim, eu falei, olha, eu ouço dizer lá por fora que vocês têm uma mania de tirar a roupa das pessoas aqui. Ó, por favor, não tirem minha roupa. Vocês querem, pode me fuzilar, mas não tirem minha roupa porque eu acho um negócio terrível. Isso para mim não tem nome. Vocês quiserem me fuzilar, já estou aqui na mão de vocês, pode fuzilar, mas não tirem minha roupa. Não sei o que e tal. Tudo bem. Eles xingaram a senhora? Oh, vixe Maria. Eles começaram a me chamar de puta. Eu fiquei muito revoltada. Eu falei, olha, vocês não podem me chamar de puta porque vocês nunca dormiram junto comigo. Como é que vocês me chamam de puta se vocês nem me conhecem, não sabem nem de onde eu saí? Aí uns 4 dias, 5 dias depois, trouxeram a bolsa de documento, né? Aí eles abriram e viram que eu era casada no civil, casada na igreja e tal. Aí foi que eles mudaram de posição, pôr aquele nome mais absurdo. Aí começaram a me chamar Dona Damares. A tortura já tinha sido violenta. E aí não tinha ali negócio de mais dona, coisíssima nenhuma. A tortura já tinha sido violenta e continuou até o dia que fizeram o sequestro para me tirarem. Foi muito difícil. Olha, quando eu fui presa, né, grávida, que ficavam lá, me apresentavam como terrorista, guerrilheira, e eu grávida, depois com bebê, então era assim uma figura meio exótica, né? A guerrilheira com o bebê no colo, magrinha, meu manequim era 38, eu sei lá quanto eu estava, devia estar menos, porque no dia do parto eu estava pesando 48 quilos. Então eu devia estar um palitinho. Quer dizer, de repente, esse é o terrorista que ameaça o Estado brasileiro, não sei o quê. Eu tenho a impressão que tinha as duas coisas, assim. Um sentimento de raiva, um traste desse está nos dando trabalho. Soldado é coisa certo? É coisa de macho, forte, capaz, mulher, com filhinho, esse negócio, sabe? Eu acho que de um lado tinha esse sentimento, nos humilha pela fragilidade. Na tortura também, o aspecto gênero também se manifesta, né? Primeiro, a totalidade dos torturadores que eu conheci, é claro, pode ter alguns deles no serviço de análise, não sei o quê, que eu não tenho visto, eram homens. Certo? 100% homens. Todo interrogatório que a gente foi submetido, a gente estava nua. Então, as mulheres e os homens presos ficam nus.
que é uma forma de humilhar, de degradar as pessoas, mas isso humilha e degrada muito mais as mulheres, principalmente que os torturadores são homens, né? E eu não acredito na morte acidental ali dentro, nem na morte acidental, nem no suicídio, certo? Não tinha, para suicídio não tinha chance, certo? E acidente eu não acredito que eles cometeram. E era feito com assistência médica. Então, o tipo de tortura variava nesse aspecto. Então, no meu caso, por exemplo, o médico dizia, olha, eu acredito que era médico, porque apesar de que lá todos se autodenominam doutores, né? Mas tinha um que dizia, não pode choque na vagina, não pode espancamento na barriga, os espancamentos têm que ser na cabeça, no rosto, nas costas, os choques nas pernas, nos pés e nas mãos, não pode na boca, no nariz, senão ela não vai aguentar. Então, sabe, muda a intensidade, a forma. Quando eu fui presa ali, sendo torturada, eu pensava que eu ia ser morta logo. E, para minha surpresa, eu fiquei admiradíssima de ver quanto que a gente vivia, a gente não morria, sabe? Porque eu achava assim, todo dia, hoje eu vou morrer, aí não morria hoje, né? E a gente vive uma contradição muito grande, eu pelo menos vivi ali, que é o seguinte, quando você está na tortura, você está no pau de arara, está levando choque, apanhando dos caras, né, com palmatório e tudo, aqueles telefones, aquelas coisas, aqueles afogamentos, você quer morrer logo, né? Falar, não, gente, mas aí você pensa no companheiro que morreu, no outro companheiro que morreu, então eu vou morrer, aqui eu vou morrer, né? E depois, quando eles te largam lá dentro da cela, aí você pensa, mas eu quero viver. Não morri agora, eu quero viver. Então você vive aquela ideia de morte e vida o tempo todo, né? E eu fiquei aí uns 13 dias, acho que 20 dias. E aí, a minha sogra estava no Vale do Ribeiro, dando apoio para a guerrilha. Ela estava com os 3 netos dela, e eu estava tirando o meu do peito, porque eu tirei o meu filho do peito em fevereiro, em abril eu fui presa. Eu estava tirando ele do peito para mandar para a guerrilha, para minha sogra também, porque aí ficava mais fácil para mim na cidade para dar o suporte para a guerrilha. Só que a gente sabia que a guerrilha já tinha sido descoberta, mas não sabia o que tinha acontecido com a minha sogra e com as crianças. E quando eu cheguei na cadeia e falaram, tua sogra está presa, eu falei, graças a Deus. Sabe quando é para você falar, minha sogra é presa, mas eu sabia que ela estava viva, então para mim foi um alívio, porque a gente nem sabia se eles estavam mortos lá, o que tinha acontecido com isso, porque a gente não tinha notícia, né? Aí você fica nua, aí tem aquele cavalete, você é pendurada no cavalete, sabe? Eu tinha o cabelo comprido, aí corria o suor, aquela coisa assim. Aí eles põem o choque elétrico na vagina, no olho, na língua, no ouvido. É uma coisa assim. Quando eles dão aquele choque, parece que teu corpo explode, parece que voa pedaço para todo lado, sabe? Se essa tortura não sofre uma punição, ela persiste para o torturado como uma ameaça iminente, né? Então, quando a gente vê o seguinte, que ninguém no Brasil foi punido pela tortura que cometeu nos anos 70, para o torturado isso funciona como psicologicamente o seguinte, eu ainda estou sujeito à tortura. Eles ainda estão no comando, eles ainda estão no poder, sem nenhum desmascaramento. Vieram para mim assinar dizendo que eu estava mandando 4 menor para o exterior. E a minha sogra entrou lá na cela para falar comigo. Eu disse, mas não queria mandar o Ernesto. Ela falou, você vai ficar com ele aqui. Para fazer o quê?
Você está presa, teu marido está preso, todo mundo está preso, então... Aí eu fui assinar, assinei para... Aí ele me trouxe o menino. Mas aí o menino não me conheceu. Aí foi muito difícil. Ai, que droga, fico emocionada, desculpa. Surra de marido e mulher e marido, não chamaria tortura nunca. Pai que dá palmada no filho não é torturador, não era torturador nunca. Então, hoje, você usa o termo tortura com um peso que eu não sei se agrava a própria tortura ou se a tortura fica desmoralizada. Nesse tempo, tortura era tortura. Mas eu penso o seguinte, que quando você tem no confronto vitoriosos e perdedores, você não tem muita escolha. É horrível. Agora, essa parte toda da guerrilha, essa eu não acredito que nunca ninguém nem vá saber exatamente o que aconteceu. Você vê o próprio Genuíno, volta e meia se atrapalha com o fato dele não ter morrido. Porque ele deveria ter morrido. Se ele não morreu, por que ele não morreu? Ele foi delator? Não. Ele diz que entre o torturado e o torturador tem que haver um acordo. Porque você quer viver. Eu acho que isso é a coisa mais sincera que um guerrilheiro pode dizer. Porque essa é a verdade. Se você é suicida, aí é diferente. Porque eu acho que, de verdade, você tem que viver pela sua causa e não morrer. Pode até morrer. A guerrilha foi instalada no Brasil não por brasileiros. Nós sabemos. Todo mundo devia saber isso. Entendeu? E nós vivemos guerrilha. Guerrilha urbana. Nós estamos agora numa espécie de guerrilha urbana. Esse movimento sem terra. Que é isso? Invade a hora que quer, sai na hora que quer, não quer. E quem manipula e quem faz com que esse movimento seja forte, vai para lá e vai para cá? Quem não tem nada, como é que pode ser manuseado assim? Leva aqui, chegam aquelas enormes panelas com comida, todo mundo comendo na rua. De onde vem esse dinheiro? Essa perguntinha tem que deixar no ar. De onde vem esse dinheiro todo? Uma coisa estritamente política. Porque eu continuo dizendo que os governos deviam ter em mente tripé de uma nação. Não existe nação sem esse tripé. Saúde, primeiro educação, saúde e habitação. E dentro desse tripé, família. A célula máter de tudo. União Cívica instalou o DR em São Paulo. Nós nos reunimos aos domingos numa sala na Alameda Campinas com as fazendeiras para retirar das escolas rurais as cartilhas comunistas, como Pascoalzinho Pé no Chão, que dizia:
o passarinho não tem direito de fazer o ninho na árvore que ele quer? Você também tem esse direito. Se seu pai fizer alguma coisa que esteja contradizendo com aquilo que você está aprendendo, denuncie. Então, reunimos as fazendeiras, quantas mais nós pudemos, e fizemos uma nova cartilha, retiramos essas cartilhas das escolas rurais, das fazendas delas, e colocamos as cartilhas que deveriam, didáticas, que deviam ter sido ensinadas, cívicas e tudo. Fizemos muita coisa mesmo. E continuarei fazendo. Aí é que se formou a Comissão de Mães, isso já foi em 77. A gente estava muito preocupada com a repressão aos estudantes, porque volta e meia tinha aquelas correrias, prisões, gente machucada, não sei o quê. E aí se formou, de uma maneira muito espontânea, um grupo que se reuniu em casa de uma pessoa que era importante no momento, a Maria Helena Gregório, mulher do Zé Gregório, e que a gente chegou à seguinte conclusão: não adianta a gente ficar se desesperando e se preocupando, cada uma na sua casa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de útil, né? E que tire a gente dessa angústia, né? Então nós começamos a trabalhar na retaguarda do movimento estudantil. Nesse momento, a polícia usava os pais dos alunos presos para fazer chantagem. Eles sempre exigiam a presença dos pais e faziam um acordo meio assim: vocês contêm os seus radicais, que nós contemos os nossos. Anistia, é preciso contar essa história direito, porque sempre que se fala da anistia, sempre que se fala por exemplo, com esse negócio de esclarecer as circunstâncias da morte, entregar os corpos, etc., o governo brasileiro diz que a pacificação foi feita com a lei da anistia em 1979. Bem, primeira coisa, tinha duas leis em votação. Uma da anistia ampla, geral e restrita para os perseguidos políticos e outra da anistia restrita do general Figueiredo. Esta foi a aprovada. A lei da anistia de 79, ela foi aprovada por um ditador
general que foi chefe do SNI no tempo destes crimes. Isso não pode ser esquecido. Então, no meu caso, eu não fui processada e, como tal, também não fui anistiada, porque se eu não fui processada, eu não fui anistiada. E se eu não fui anistiada, que até hoje eu tenho processo lá no Ministério da Justiça pedindo anistia para contar tempo de serviço para eu me aposentar, por que os militares foram anistiados? A lei não diz isso. A lei diz que seriam anistiados aqueles que foram processados, condenados por crimes que não eram crimes de sangue. Ora, nenhum militar foi processado, nenhum militar foi condenado, tá certo? E todos que a gente acusa cometeram crimes de sangue. Portanto, nenhum está dentro da tal anistia recíproca. Melhorei quando eu participei, porque eu participei da luta pela anistia e a luta pelo resgate dos restos mortais dos companheiros e do Daniele. Eu falei assim, eu tenho que enterrar o Daniele, porque o Daniele estava jogado lá numa vala em Perus. Falei, não, eu preciso enterrar. E fizemos toda uma discussão política, convencimento, porque para você enterrar uma pessoa, a família tem que autorizar, senão você não pode enterrar. Você não pode nem exumar as ossadas. Então, convenci a família, porque a família não queria de jeito nenhum. A família não queria. A família era tão... Você vê como é que é a família é coisa de louco, né? Porque a família achava que ele era uma pessoa tão inteligente que jamais ele tinha sido preso. O que foi ele que ele sumiu, ele fugiu, foi para o exterior, entendeu? E que nós é que inventamos essa história que ele tinha sido assassinado. Nós, que era loucura da minha parte, porque ele tinha fugido. Imagina, ele não ia se deixar matar de jeito nenhum. Eu peguei o atestado de óbito dele, que dizia que ele tinha sido assassinado, mostrei para a família. Eu fiquei um bom tempo convencendo essa família. Aí, um dia convencemos e ele foi enterrado. Foi exumado aqui de Perus. Quando ele foi exumado, eu vi a roupinha dele. A roupinha, ele tinha uma calça de tergal marrom. Essa calça não acabou com o tempo, ela ficou, entendeu? Falei, é ele, pela calça. E o crânio tinha um tiro, que eles deram o tiro de misericórdia, se é que a gente pode chamar assim, porque na verdade eles já tinham matado ele, né? E fizemos o enterro, ele foi enterrado em Niterói, que era a terra dele, né, da família dele, e aí que eu fiquei mais aliviada. E aí então eu vi que eu tinha que ser da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. Neron, Neron, Nara. Essa foi uma coisa maravilhosa. Acho que foi o episódio... Vocês chegaram a ler o meu depoimento? Não? O seu depoimento dentro da internet, então. Olha, foi uma coisa fantástica.
uma coisa só de mulheres, né? Nós, todas vestidas de preto, com um lenço branco que tinha o nome de um dos mortos ou desaparecidos na Argentina. E a gente saiu da Praça Ramos, só as mulheres vestidas assim, e foi uma passeata silenciosa, ninguém falava absolutamente nada. Só tinha a Ruth Escobar arrumou na penitenciária umas matracas, mandou fazer. Então só tinha o barulho das matracas e a gente andando pela cidade até o Largo São Francisco. Os maridos e os amigos e os namorados estavam todos lá no Largo São Francisco, todos preocupados com a gente. Não aconteceu absolutamente nada. Foi uma coisa impressionante, porque todo mundo abria passagem para a gente. Não sei se a história da matraca impressionava muito, e o silêncio, né? E aí a gente fez essa passeata. Para mim foi uma das coisas mais emocionantes de toda essa campanha. Neron, Neron, Nara. 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 Neron.